Olá, meus amigos, uma excelente noite para todos. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez nessa casa que a gente gosta tanto, Grupo Espírita Teresa de Jesus, casa que nós temos bastante amigos aí. Já tivemos o prazer de realizar alguns estudos presenciais. Também fizemos um estudo online há pouco tempo, a Viagem Espírita de 1862, de Allan Kardec. Foi muito interessante. E é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para realizarmos esse estudo, o estudo de um tema que é um tema delicado, mas ao mesmo tempo importante de entendimento, para nós que estamos buscando a doutrina espírita como a nossa bússola, né, como nosso farol, com a nossa lanterna para a nossa vida eterna. Nós precisamos de verdade entendermos, né, como nos posicionarmos diante dessa situação que é inevitável, que é a perda de entes queridos. Mas antes da gente começar o nosso estudo propriamente dito, eu separei uma página do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, e a lição é a 47. Autolibertação. E ela diz o seguinte: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Isso está em Paulo, na carta 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Jamais suponhas que tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar sarcasmo ou insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só para seres mais livres no desempenho ao dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou a caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos das advertências de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.
Então, meus amigos, meus irmãos queridos, vamos fechar os nossos olhos, pensar na imagem doce e serena do nosso Mestre querido Jesus, para primeiramente agradecer pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, realizando esse estudo, fortalecido pela espiritualidade, pelo entendimento, por Allan Kardec, pelos benfeitores espirituais, por Jesus Cristo e por Deus nosso Pai. Que essa união celeste possa nos auxiliar, nos intuir, fortalecer o nosso pensamento e os nossos entendimentos, ilustrar as nossas reflexões, as nossas boas intenções e as nossas boas conexões. E que possamos, de alguma forma, tocar o coração nosso e de cada um que, de alguma maneira, chegar até nós. Que sejamos a fonte de luz necessária através do conhecimento doutrinário para, de alguma maneira, amenizar as dores dos nossos irmãos sofridos. Que sejamos essa fonte em todos os momentos de nossa caminhada. Nos fortaleça, Mestre, nos ilumine, nos abençoa, nos encoraja para que consigamos enfrentar as adversidades necessárias para o nosso crescimento espiritual, fortalecidos pelo teu amor, pela tua abnegação e pela tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, permaneça conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos queridos, nós vamos falar um pouquinho de um tema que é um tema delicado. Meu nome é Alessandro Andrade, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade e fui convidado para realizar esse estudo aqui no Teresa de Jesus. Lá na nossa casa, muitas vezes a gente recebe jovens, idosos, pessoas de meia idade, principalmente agora pós-pandemia, que perderam seus entes queridos de uma forma bastante agressiva, de repente, abrupta, e ficaram meio sem chão, meio sem entender, meio sem saber como agir, porque é um sofrimento muito grande. Não podemos negar, independente da caminhada espírita que nós temos, é um sofrimento para todos nós. A vida encarnada, ela é invariavelmente uma vida de relações humanas. E essas relações, elas vão invadindo a nossa intimidade. Então nós vamos trocando amor, nós vamos trocando afeto, nós vamos trocando entendimento, sabedoria, conhecimentos. E com isso a gente vai ampliando os nossos laços, fortalecendo os nossos laços. De espíritos que muitas das vezes encarnamos na mesma família, ou amigos que são amigos muito próximos. Mas não importa. O que importa é que ao longo da nossa vida encarnada nós estabelecemos relações concretas. E o desencarne, ainda que como espíritas entendamos que é um retorno à pátria espiritual, ou seja, é o retorno do espírito que é imortal para o mundo espiritual, uma vez que ele estava aqui encarnado no mundo material, e que é uma questão de ordem, porque nós também retornaremos a essa pátria espiritual. Para quem fica, existe a dor. E ela é legítima. Ela é quase que inevitável. Mas nós podemos buscar entendimento. Buscar entendimento para fortalecer a nossa capacidade de compreensão, ainda que sintamos dor. Mas que possamos enxergar e extrair desta dor o entendimento necessário para a compreensão real da misericórdia, da justiça do nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, a gente vai iniciar, eu vou dividir o estudo em duas partes. A primeira parte a gente vai extrair, vai ler o que o Livro dos Espíritos nos apresenta sobre essa temática. Esse tema, ele está no Livro dos Espíritos e ele vai da questão 936
desculpa, 934 a 936. Perda de entes queridos. Então, a pergunta, Kardec faz a pergunta 934 aos espíritos da seguinte forma: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Vou ler de novo para ficar bem claro. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E os espíritos respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondo-se de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, aqui os espíritos, Kardec fala que é legítima essa dor, né? E é alheia à nossa vontade. Ou seja, mesmo que a gente não queira, a gente sente a falta, né? Aquela ideia de que a gente não vai mais poder conversar, a gente não vai poder mais manter aquelas rotinas juntos. Isso é real. Mas os espíritos respondem: sim, é verdade, isso de fato acontece com qualquer um, não importa a questão social, a questão financeira. Entretanto, para nós espíritas, existe uma consolação. Tanto que na minha casa espírita, lá no Centro Espírita Luz e Verdade, a gente no dia 2 de novembro, aqui no Brasil, a gente comemora, né, o Dia dos Mortos. E lá nós temos um evento, todo dia 2 de novembro, que é um evento festivo. Inclusive o nome do evento é Eles Vivem. É um evento que tem música, tem poesia, tem palestra, tem psicografia. Ou seja, a psicografia é uma forma da gente amenizar a dor. É uma maneira de podermos ter a certeza de que aquele irmão, que aquela pessoa amada, ela se foi, mas ela foi para um outro plano. Ela continua viva. E é assim que nós precisamos nutrir o entendimento. E aí vamos seguindo. Na questão 935, Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Notem que, como os espíritos responderam na 934 que é possível a comunicação, Kardec faz uma indagação em relação àqueles que acham que isso é uma profanação, que é algo que não é legal, que não é legítimo, que é algo fora das leis divinas. E os espíritos vão responder: não pode haver nisso profanação, quanto haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim tende no fato de que os espíritos que vos consagram a afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse levianamente, ou seja, se fosse de uma forma desrespeitosa, sem cumprir os requisitos que a gente entende que está dentro das leis divinas, sim, aí sim, como inclusive a gente sabe que existe. Mas, num centro espírita sério, numa reunião séria e mediúnica, não há o que se falar em profanação, não há o que se falar em coisa indevida. Muito pelo contrário, quando há a aprovação, a liberação do espírito se comunicar, ele fica feliz,
porque de alguma maneira ele se sente lembrado. Porque ele está lá vendo a gente aqui, vivendo a vida encarnada. Ele está vivendo a vida espiritual, mas ele está no contato. Então ele fica feliz quando a gente busca o entendimento, mas ele quer nos ver felizes. Os espíritos que vão embora, que voltam para a pátria espiritual, se conduziram a vida de uma maneira correta, dentro do que a lei divina nos exige, tiveram caráter, ética, eles, ao desencarnarem, eles querem saber que nós que ficamos aqui, que continuamos entes queridos deles também, estamos bem. Não estamos em desespero, não estamos deprimidos, tristes, muito pelo contrário. Nós precisamos buscar a felicidade, ainda que essa dor nos acompanhe. Como assim, Alessandro? Como é que eu vou buscar felicidade se aquela pessoa que eu amava partiu? Estudando, buscando, compreendendo, orando, fortalecendo. Porque é óbvio, é claro, que se nós ficarmos deixando a dor nos consumir, nós não conseguiremos. Então temos que agir em função de entender. E a doutrina espírita está aqui, pronta, com um vasto conhecimento a ser extraído, a ser buscado, a ser entendido, para que nos fortaleçamos. E aí Kardec faz uma anotação após a questão 935. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-nos de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-os com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos e formar-nos do seu intermédio dos pormenores de nova existência e que passarão a adquirir a certeza de que um dia nós iremos a eles juntar. Então, essa questão é muito importante. Nas reuniões mediúnicas, muitas das vezes, essa dor é amenizada. E aí a gente que estava fragilizado, a gente começa a entender, a perceber que, na verdade, eles estão bem, eles estão caminhando, eles estão progredindo, eles continuam o seu curso do seu progresso espiritual. E, consequentemente, nós compreendemos que esse processo nós também vamos passar. É uma questão de tempo, é uma questão de aguardarmos o momento. Então, meus irmãos, que tenhamos essa capacidade de, mesmo no sofrimento, lembrarmos, opa, nós somos espíritos imortais. Nós não somos o Alessandro, a Maria, o José, a Eleonora. Nós estamos todos esses indivíduos. Nós somos muito mais. Nós somos uma vida que já houve outras existências. Já vivemos em outros momentos, em outros corpos, de outras formas. E hoje estamos aqui. Se estamos aqui, estamos na nossa melhor encarnação. Encontramos a doutrina espírita para fortalecer o nosso entendimento e embasar a nossa caminhada. Então, que sejamos fortes, decididos e dedicados a vencer a dor,
pela alegria e pelas ferramentas que a doutrina espírita nos oferece. Então, a gente chega na 936, que dessa temática, no Livro dos Espíritos, é a última questão. E Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Importante. Se nós não conseguirmos vencer a dor, essa dor chega ao nosso ente querido que partiu. E isso atrapalha o processo dele de desencarne e de continuidade. Então é mais uma responsabilidade que nós levamos. Mas é claro, tudo necessita de entendimento, de compreensão, de percepção e de sentimento e confiança irrestrita em Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é justo, é bom, é misericordioso. Que confiemos nisso. Então Kardec pergunta: como é que essa dor chega no nosso ente querido? E os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrumada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Ou seja, quanto mais preso a gente fica na dor, mais distanciado a gente fica do ente que se foi. Ou seja, porque ele também fica com dificuldade, ele vai tentar buscar esse processo de desenlace dessa dificuldade que nós aqui na Terra estamos criando e vai avançando. E a gente vai ficando mais distante. Então é mais uma tarefa que nós temos. Mas que cumpramos essa tarefa com tranquilidade, não de forma penosa. Sintamos a dor, sintamos a saudade, mas lembremos que somos espíritos imortais. Isso tem que estar na nossa mente. Eu vou chorar hoje, eu estou triste, mas amanhã eu vou sorrir. Eu vou lembrar dos momentos bons que eu passei com esse meu irmão. Eu vou lembrar de tudo que nós vivemos de boa, de tudo que nós pudemos fazer de bom, e isso vai fortalecer o meu coração. Eu vou fazer uma oração, uma prece, para dizer para ele: eu estou bem, e eu quero que você esteja bem aí. Fique bem, meu irmão, porque logo nós nos encontraremos, assim que nós cumprirmos as nossas tarefas. É isso que nós precisamos fazer. E tem mais uma anotaçãozinha. O tempo corre, eu tenho pouco tempo, mas a gente vai avançando. Essa anotação, inclusive, lá no livro, ela é um pouco maior. Quem quiser depois, dá uma olhadinha lá. Ela está depois da questão 936. É uma anotação que Kardec faz. E eu escolhi só um pedacinho, um trechinho, para embasar o que ele diz. Estando o espírito mais feliz no espaço que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o amigo foi liberado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasses o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta. E só nos cabe felicitá-lo.
aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também o seremos. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Se amamos, queremos que eles estejam felizes, e voltar para a pátria espiritual é motivo de felicidade. É libertador para o espírito, que precisou viver durante um tempo aprisionado num corpo físico, como nós estamos. A nossa essência é espiritual. Logo, o corpo físico é momentâneo e precisa ser assim. Quando um ser que amamos se liberta do corpo físico, é motivo não de tristeza para nós que os amamos, mas é motivo de alegria, de felicidade, porque ele cumpriu a sua tarefa e retorna para a sua essência espiritual. E nós, como entendemos que somos caridosos, precisamos aguardar com paciência e cumprir a nossa tarefa, a nossa programação reencarnatória, até chegar o momento que também vamos nos libertar desse envoltório material chamado corpo físico. E retornaremos para a essência divina que somos, a essência espiritual. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu retirei do capítulo 5, item 21, a seguinte passagem: em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transborda de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, meus queridos, mães, pais, irmãos, esposas, esposos, Deus é misericordioso e infinitamente justo. Confiemos na justiça de Deus. Entendamos que a separação ela é inevitável. Nós começamos a desencarnar no momento que encarnamos. Então, que possamos refletir. Estamos chegando ao final dessa reflexão, desse estudo, e eu trouxe uma pequena reflexão, resumindo o que nós falamos aqui, para que fique no nosso coração e na nossa mente. Ainda que as dores do afastamento, repentino ou não, são materialmente uma verdade, uma realidade, quase que inevitáveis e totalmente naturais e legítimas, no entanto, o que certamente acalentará e amenizará tamanha dor sempre será a nutrição ao longo de cada existência no que concerne o nosso encontro com a doutrina dos espíritos, de pensarmos e agirmos como espíritos imortais que somos, tendo irrestrita confiança na justiça de Deus. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer imenso tecermos essas reflexões. Agora,
Para nós encerrarmos, nós vamos fazer a nossa prece. Mestre querido Jesus, espiritualidade amiga, Deus de infinito amor e misericórdia, obrigado. Obrigado pelas reflexões desta noite, que possamos fazer dela fonte de entendimento, fonte de amparo, fonte de reflexões mais profundas acerca da nossa vida de espírito imortal. Que possamos, Mestre, entendermos que estamos aqui momentaneamente, que voltaremos à nossa essência espiritual e depois retornaremos mais vezes para o mundo encarnado. E isso é o ciclo da vida do espírito. Somos uma única vida espiritual, com diversas existências. Muito obrigado por tudo, abençoa a cada um de nós, a cada coração aqui presente. E se faça, Mestre, luz em todos os momentos de nossa caminhada. Fica conosco, nos abençoa, ilumina, protege, nos encoraja e nos fortaleça, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço, meus queridos, um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade.